Desde o início, a história do cinema aponta para a distinção entre as produções de ficção e não ficção. Se os irmãos Lumière foram logo associados ao gênero documental, as obras de Georges Méliès seriam em seguida avaliadas como filmes de ficção. Mas foi nos anos de 1920 que se começou a consolidar a ideia do gênero documental, inclusive na produção nacional. Mais modesta no início, a produção de documentários brasileiros cresceu e ganhou maior visibilidade a partir de 1990. Esse é o tema do livro Filmar o Real, da pesquisadora, doutora em cinema e documentarista Consuelo Lins, autora ainda de O Documentário de Eduardo Coutinho. Ela vai nos falar sobre seus trabalhos no programa de hoje, que tem também uma entrevista com o documentarista Noilton Nunes. Noilton acaba de lançar o filme A Arte do Renascimento, uma cinebiografia de Silvio Tendler, que, além de importante diretor, é detentor das maiores bilheterias de todos os tempos do documentário brasileiro. Cidade de Leitores começa agora. Consuelo, vamos começar com esse seu livro, Filmar o Real, sobre o documentário brasileiro contemporâneo, feito em parceria com a Cláudia Mesquita, não é isso? Você aqui parte da retomada do documentário no Brasil em meados dos anos 90, 1990, não é? Por que vocês escolheram esse recorte, né, na história do documentário brasileiro para tratar? Porque, quer dizer, foi mais ou menos meados dos anos 90 em diante, né, que a gente percebeu, identificou, né, um aumento na produção de documentários e um aumento de interesse também pela forma documentário. Mas quais foram assim, os maiores indicadores de que aumentou mesmo o interesse do brasileiro por documentário, que as produções aumentaram? Olha, eu acho que, assim, digamos que a coisa que mais estimulou, né, esse aumento de produção foi o barateamento das tecnologias, das novas tecnologias, né, de você poder filmar com câmeras mais baratas, poder editar em casa, né? Eu acho que qualquer pessoa hoje, qualquer jovem pode pegar uma câmera, sair filmando as manifestações, né, e chegar em casa e fazer uma montagem, né? Antes de você poder fazer isso no computador, era muito complicado, né? Então, foi um elemento assim, fundamental para essa intensificação da produção. Depois, muitos cursos começaram a serem abertos, festivais de documentários e publicações, pensamentos críticos sobre os filmes, enfim, uma teia, digamos assim, né, de práticas, né, que fizeram com que o documentário se tornasse um objeto assim, de interesse, né? Você diz aqui no Filmar o Real que até a retomada, né, em meados dos anos 90, o formato tradicional de documentários no Brasil eram os de curta e média metragem, com exceção para os filmes do Silvio Tendler. Né? Então, eu queria que você explicasse esse fenômeno de bilheteria lá pelos anos 80, início dos anos 80, né? Que tem Django com 1 milhão de espectadores, ele tem Anos JK, 800 mil espectadores, O Mundo Mágico dos Trapalhões, 1.800.000 espectadores, que eu tirei no site do Silvio Tendler. Sei. Como é que se explica esse sucesso extraordinário? Os filmes do Silvio Tendler, eu acho que eles foram, né, muito felizes, assim, em vários aspectos, né, de retomar, digamos, momentos chaves da história do Brasil, no documentário, né, e no momento em que havia todo esse clima da abertura política, né, então todo um desejo de um público maior, né, de saber mais da história do Brasil, né. Então ele fez o primeiro filme sobre o JK, né, e depois sobre o Django. Então, assim, né, eu me lembro, por exemplo, né, de ver esse filme na época, assim, que tinha muito essa vontade de se conectar, de se reconectar com a história do Brasil.
Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Se nós conhecermos o que foi acontecendo com o Brasil, nós vamos conseguir chegar agora e olhar os erros e os acertos que fizemos para partir para um país novo, um país que precisa renascer. Eu acho que o título A Arte do Renascimento cabe também não só para o renascimento de uma pessoa que passou por um grave problema de saúde, mas também para um país como o Brasil, que passou por um grave problema de saúde mental, espiritual, precisa renascer. Utopia e Barbárie é um dos filmes da minha vida. É um dos filmes da minha vida, de verdade. O que mais que eu quero? O que mais que eu quero? Pô, quantos cineastas têm direito a uma declaração dessa na praia domingo à tarde? Pô? Não, e quantos passantes têm direito a esse, né? Não é? Graças à vida, né, Silvio? Não é? Pela vida, cara. Noilton Nunes, de onde surgiu a ideia de fazer uma cinebiografia do Silvio Tendler? O Silvio Tendler é um amigo assim de 50 anos. E ele teve um grande problema de saúde, ficou 1 ano praticamente paralisado. E eu fui acompanhando esse processo dele. Aí quando ele começou a recuperar os movimentos, ele falou: vem aqui me visitar num fim de semana para a gente fazer o primeiro passeio que eu vou fazer saindo de casa. Eu vou descer, vou andar um pouquinho, vou dar os meus primeiros passos sem o andador na Avenida Copacabana, que ele mora ali na Avenida Atlântica. Avenida Atlântica, e vou até o posto 6 na minha cadeirinha motorizada. Falei, tudo bem. Aí levei minha câmerazinha e fui gravando, né? Ele saindo. Hoje é meu primeiro dia de caminhada na rua em pé. Desde dezembro do ano passado que eu não ando. Hoje é a primeira vez que eu estou botando os pés e andando na Avenida Atlântica. Essa primeira caminhada que nós fomos até o posto 6 foi deliciosa, porque eu fui gravando e ele ia passando pelos lugares e falava assim: ali morou o Tancredo Neves, ali morou o Leonel Brizola, ali morou o Darcy Ribeiro, naquele terraço ali ficava a Brigitte Bardot quando ela vinha aqui ao Brasil. O escritório do Niemeyer. E aí você aproveita isso como deixa para ir falando um pouco da história do Brasil. Você também no documentário, então vai ilustrando. Me diz uma coisa, por que o título é A Arte do Renascimento? Exatamente porque eu vejo que naquele momento ele estava renascendo. O Silvio, a pessoa, o cineasta, voltando às suas atividades, renascendo mesmo, né? Quando você se vê na iminência de passar o resto dos teus dias deitado numa cama, ajudado por alguém, porque você não tem mais voz, não tem vontade, não tem movimento, quando você renasce, você quer fazer tudo. Consuelo Lins, você aponta no seu livro, Filmar o Real, traços marcantes de diferenciação entre o documentário da retomada, não é, contemporâneo, dos anos 90 para cá, e do documentário dito moderno, lá dos anos 60. Né? Que diferenças são essas? Olha, no caso do documentário feito no Brasil nesses anos 60, né, havia muita conexão com o pessoal do cinema novo, né, com os cineastas do cinema novo. Então havia toda uma ideia assim, do documentário contribuir para uma conscientização das pessoas, né, para uma luta política. E nesse momento, então, o documentário brasileiro ele foi influenciado por movimentos internacionais, assim, de outras formas de filmar, mas a questão da narração em off, né, que, digamos, era um traço clássico do documentário, né, no Brasil, essa narração em off se manteve para, de uma certa maneira, deixar claro para o espectador o que ele devia entender daquilo. E isso é algo que mudou muito no documentário a partir dos anos 90. Quem foram os primeiros cineastas que romperam com essa premissa aí dos modernos? Eu acho que, na verdade, foi toda uma rede de várias pessoas que foram... Né? Mas eu acho que o Eduardo Coutinho é um dos que mais, quer dizer, digamos que o que afirmou muito definitivamente, né, essa abolição da narração
narração sobre as imagens, com Santo Forte, né? Um filme que ele só apresenta a questão inicialmente e depois são as pessoas falando. A Sara criou 6 filhos sozinha? Sozinha. Por quê? E criei 8 netos também sozinha, viu? Por quê? Porque eu não dei muita sorte, né, meu filho? A sorte não nasceu para todos, né? Nós vamos para um intervalo e no próximo bloco continuamos com Consuelo Lins e Noilton Nunes em entrevistas que se alternam falando sobre o documentário brasileiro. Até já! Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o documentário brasileiro. O diretor Noilton Nunes comenta seu trabalho mais recente, A Arte do Renascimento, uma cinebiografia de Silvio Tendler. E a pesquisadora, doutora em cinema e documentarista Consuelo Lins fala de seu livro Filmar o Real, sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Consuelo, quando você fala aqui em Filmar o Real, de tendências desse novo documentário brasileiro, do documentário contemporâneo, você dá o exemplo do documentário Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, não é isso? Do Marcelo Mazagão. Isso. Isso. Por que você escolheu esse filme como exemplo? Ele realmente inaugura uma forma de produção, o quê? É um filme que usou muita imagem de arquivo, né, que é uma outra tendência do cinema contemporâneo, o uso de imagens de arquivo nos filmes. Isso a gente tem visto muito nos festivais, cada vez mais. E monta em casa, num computador, ainda muito inicialmente. Quer dizer, ainda não era uma prática corrente como é hoje, né? Então, eu acho que ele ali anuncia uma prática que vai ser dominante a partir de então. Consuelo Lins, você falou há pouco do cinema de observação, não foi? Como é o cinema de observação? Onde querem chegar esses diretores que vão por esse caminho? Eu acho que o cinema do João Salles, por exemplo, ele é muito inspirado por essa corrente do cinema, né, que é criada nos Estados Unidos no início dos anos 60, né, e era a ideia um pouco de filmar o mundo sem que o mundo se manifestasse, digamos, né? Assim, as pessoas não deviam olhar para a câmera, né? Então tem um filme fundamental nesse momento, né, o primeiro, digamos, que é em torno da campanha do Kennedy, né, para a vaga do Partido Democrata para ser presidente, né? Então o Robert Drew, que é um dos diretores desse movimento, ele faz um filme sobre essa campanha só observando, quer dizer, não tem uma interação dos personagens com a câmera. Então ele filma o mundo como se o mundo tivesse, como se a câmera não estivesse ali. É inadmissível que exista gente que ainda hoje pretenda comemorar o golpe de 64. É inadmissível que se use espaços públicos para comemorar a implantação de uma ditadura que destruiu uma geração inteira do país. Eu acho que esse documentário ele tem uma qualidade que ele toca em pontos nevrálgicos de um panorama sociocultural brasileiro. Assim, e latino-americano. E latino-americano também. Mas principalmente brasileiro. São Brasileiro, pontos assim, tem opinião? Tem. Mas são pontos que propõem reflexão. Montar todas essas pontas foi como, diz o Silvio Tendler, do documentário, fazer um filme desse é como montar um quebra-cabeças? Mas é um quebra-cabeça que a gente vai montando com muito gosto, com muito prazer. É um filme que foi feito em parcerias. Então, tinha pessoas da própria equipe do Silvio que já pensavam antes em fazer um documentário sobre ele, que quando viram que eu já estava adiantado no processo, começaram a trazer materiais que eles já tinham guardados, até muito bem guardados, para que ninguém... E foram oferecendo para que o documentário pudesse ter ainda mais força. Eu estou pelo menos com 5 filmes engatilhados, todos funcionando. A outra coisa que foi importante nesse processo todo foi que eu montei uma equipe de ouro, cara. Eu consegui parceiros da melhor qualidade
que estão me apoiando em tudo, estão me ajudando, estão me permitindo que eu trabalhe nessas condições. Então eu acho que esse filme ele é direcionado para os estudantes e para os professores da parte do segundo grau, né, do ginásio, do antigo ginásio, e universitários. E eu acho que isso tem que entrar nas salas de aula. As salas de aula, atualmente, elas estão ainda muito defasadas, tanto na universidade quanto nas escolas, né, para poder absorver esse tipo de complemento educacional. Eu gosto do teu cinema e uso o teu cinema nas minhas aulas, porque a partir dos teus filmes eu discuto o Brasil. E eu acho que é essa a tua grande contribuição do teu cinema para o Brasil. Essa tua vontade de mostrar o Brasil real, o Brasil na sua dramaticidade, enfim, as dificuldades que a gente tem de construir aqui uma nação decente. Consuelo, além de pesquisadora, professora, você é documentarista, não é? Você tem filmes premiados, como Lectures, de 2005, tá certo? Leituras Cariocas, de 2009, e O Babás, premiado no Festival de Cinema de Gramado, de 2010. Como é esse filme? Por que o seu interesse em fazer esse filme? É um filme sobre as babás no Brasil, né? Então, as babás hoje, e eu faço toda uma articulação com umas imagens que eu achei, umas fotografias, né, do século XIX, das escravas, né, as amas de leite com as crianças brancas, né? Então, eu quis ver alguma semelhança, né, e muitas diferenças e muitas convergências entre essa ideia de você cuidar de uma criança com o maior carinho do mundo e, ao mesmo tempo, você está submetido a certas condições de trabalho que, às vezes, muitas vezes, né, não deixa a pessoa ter a própria vida. Não sei se quase todo o Brasil cabe nessa imagem. Mas da história da minha família e de tantas outras famílias brasileiras, essa fotografia certamente faz parte. Nós vamos para um brevíssimo intervalo. No próximo bloco, o futuro do documentário brasileiro e uma boa dica de leitura para você. Voltamos já. Este é o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre o documentário brasileiro com Noilton Nunes e seu filme A Arte do Renascimento, uma cinebiografia de Silvio Tendler, e Consuelo Lins, autora do livro O Documentário de Eduardo Coutinho, Televisão, Cinema e Vídeo. Consuelo, quanto perde o cinema brasileiro com a morte de Eduardo Coutinho este ano, hein? Eu acho que muito, né? Assim, realmente assim, porque é como se a gente sempre aguardasse um novo filme do Coutinho, né? E sempre com muitas questões interessantes e muitas reflexões interessantes enfim, ele era um grande pensador do cinema também, além de um grande, né, cineasta, assim. Qual foi o seu maior estímulo para escrever esse livro, o documentário de Eduardo Coutinho? Tem 2 filmes dele que eu amava, que era Boca de Lixo e Santa Marta, 2 Semanas no Morro. E eu comecei já a escrever sobre ele. Digamos que ele que me deu vontade de escrever sobre cinema, né, sobre documentário. E depois eu fui trabalhar com ele, né, e fiquei perto dos métodos dele, né, da modo como ele pensava cinema. Você aqui conta toda essa trajetória do Eduardo Coutinho, essa caminhada pelo cinema brasileiro, numa ordem cronológica, não é? Você podia fazer assim, para a gente uma abreviação de tudo isso, por onde ele foi, sabe? Esse caminho, onde chegou. Ele filmou, assim, então foi todo um cinema, digamos que ele fez um mapeamento, né, incrível, assim, dos personagens que habitam, né, diferentes lugares no Brasil, né? Então, todos eles, assim, ele filmou num prédio, filmou no lixão, filmou numa favela, né?
com exceção de Cabra Marcado para Morrer, que é um pouco diferente, né, desses outros filmes que ele fez. Mas todos eles, o que, digamos, que pode ter em comum entre esses filmes que ele fez pós Cabra Marcado para Morrer, ele ter filmado num espaço limitado, né? E tirar um filme de um espaço, desse espaço, por exemplo. Quando ele fez Edifício Master, no começo foi uma pesquisa bastante difícil, a gente não conseguia ver personagens, enfim, né? Teve umas dificuldades. Mas ele era assim, ou tinha filme nesse prédio, ou não tinha. Ele não ia para o prédio do lado buscar personagens mais interessantes. Ele tinha essa limitação, que a gente chamava, essa prisão, né? Então, digamos que esses filmes todos, né, que eu abordo nesse livro, tem um pouco essa característica. Ele vai para o Morro da Babilônia, vai ter um filme ali ou não vai ter. Um edifício em Copacabana, a uma esquina da praia. 276 apartamentos conjugados, uns 500 moradores, 12 andares, 23 apartamentos por andar. Alugamos um apartamento no prédio por 1 mês. Com 3 equipes, filmamos a vida do prédio durante 1 semana. Mas a partir de 2004, do último filme que eu analiso, que é o Fim e o Princípio, que na verdade eu só digo que ele vai fazer, ele começou a filmar dentro de um estúdio. Ele não vai mais filmar o mundo, né? Assim, digamos, lugares no mundo. Ele vai filmar jogo de cena no teatro, vai filmar Moscou dentro de um galpão também de ensaio, vai filmar as canções dentro de um teatro, e o último filme que ele fez, que está sendo montado, né, pela Jordana Berg e pelo João Salles, é também dentro de um teatro. Então, é curioso, né, que ele, a partir de um certo momento na trajetória dele, por motivos variados, ele tenha deixado de filmar lugares no mundo, né, foi para dentro de um teatro. Meus filmes são filmes formadores de novos cineastas. Esses novos cineastas da favela, eles pirateiam meus filmes, assistem, distribuem e discutem, e depois eles se tornam cineastas. Eu tenho muito orgulho disso. Noilton, você falou da importância de se exibir documentários, os documentários brasileiros, latino-americanos, internacionais também, do mundo inteiro, em escolas de segundo grau, em universidades. E aí eu te pergunto, como é que o público reage, tem reagido nos festivais, a exibição da arte do Renascimento? Olha, a primeira exibição, que foi assim, a comovente, aquela que deixou-nos totalmente assim, achando que a gente tinha chegado no paraíso, foi a de Brasília. Foi logo depois das grandes passeatas, das grandes manifestações que ocorreram no ano passado. Do ano passado. Então havia ainda aquela coisa latente, né? E quando terminou a projeção, o público começou a aplaudir, começou a levantar e começou a ver no fundo, assim, umas vozes falando assim, amanhã será maior, amanhã será maior. Coisa boa. Que era o final das manifestações, dizendo que as manifestações iam continuar e que iam aumentar. A subida do Silvio no palco foi uma coisa assim emocionantérrima, todo mundo aplaudindo de pé, porque ele tinha sido secretário de Cultura lá do Distrito Federal. Ele foi um dos fomentadores do Festival de Brasília. Então, eu pensei, amanhã será maior, como assim, mais documentário, mais cultura, mais informação e mais revisão da nossa história. Para onde vai, em termos de linguagem, o documentário brasileiro? Olha, eu acho que tem uma questão complicada que é o seguinte, a gente tem esse universo do documentário muito rico, né, em termos de festivais, de discussões, de garotada fazendo, né, das pessoas indo para a rua em manifestações, todo mundo filmando e montando. Por um lado isso, e por outro, na sala de cinema, o público continua indo pouco, né? Mesmo filmes que tiveram críticas incríveis, né? Conseguiram muito pouco público no cinema, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, né? Helena foi uma exceção, acho que conseguiu 60 mil.
Então, a gente tem esse paradoxo, né? E você lê o quê, Consuelo? Você só se interessa pelo seu trabalho? Ou você também lê romances? O que você gosta de ler? Eu leio muito romance. O que você está lendo agora? Depende da fase. Agora eu estou numa fase Virginia Woolf. Ah, que delícia. O que você está lendo? Eu estou lendo As Ondas. Estou lendo algumas coisas. Estou lendo um livro dela chamado Um Teto Seu, alguma coisa assim, que ela defende, né, que as mulheres escritoras têm que ter, né? Essa independência. E um lugar que possam escrever, que possam ficar concentradas, assim. Então depende da fase, né? E agora eu estou lendo, então, isso, Virginia Woolf. Consuelo Liz, muito obrigada pela sua participação em Cidade de Obrigada a você. Leitores, que termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.